Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão. Que bom ter você aqui comigo com mais um programa. Hoje vamos conversar sobre um tema muito legal. Então fica aqui comigo, Mulher Real já está no ar. Mesmo nos dias de hoje, ainda tem muita gente que acredita que só servimos a Deus na igreja ou quando Ele nos envia em uma missão para algum lugar específico. Mas a verdade é que Deus nos chamou para levar a sua mensagem o tempo todo e em todos os lugares. E por isso temos que ser intencionais em tudo o que fazemos. Ele tem um propósito na nossa vida como um todo. E no programa de hoje vamos falar exatamente sobre isso. Independente de qual seja a sua profissão, Deus tem um propósito para que você nessa área, e tenho certeza que Deus vai continuar cumprindo aquilo que Ele revelou a você. E para essa conversa tão especial, quem está aqui comigo é a querida Lília Correia. Olá, muito obrigada, viu, Lília, por estar aqui. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com você. Ô, Lília, antes da gente iniciar esse foco, esse trabalho, mas também dentro dele, tudo nós vimos que Deus tem um propósito, não é verdade? Sim. E eu te conheci, assim, mais de pertinho, porque pelas redes sociais eu já sabia quem era a Lília. Sim. Mas no dia que você veio aqui, né, acompanhando uma convidada, né, e fazendo ali um excelente trabalho, e Deus nos uniu num propósito, e hoje você está do lado de cá, Graças né? a Deus, glória a Deus. Mas eu queria, assim, que você começasse a dizer para nós, como a gente já entendeu que o foco a ser trabalhado, como começou, assim, esse caminho com uma profissão, se teve muitas dúvidas, se foi para um lado, foi para o outro, porque eu tenho certeza que eu acho que a maioria das pessoas passam por isso, Sim, não é verdade? é verdade? Mas começa aí a dizer como que foi até chegar no propósito, naquilo que Deus direcionou para a sua vida, como que foi essa caminhada. Pois é, pastora. Eu sou maquiadora há 4 anos, Sim. Vamos fazer 5 anos de profissão esse final desse ano. Mas por muito tempo eu quis outras áreas. Sim. Eu quis ser enfermeira, prestei vestibular, passei no vestibular, mas conversando com várias pessoas, as pessoas acabei não indo para a faculdade. Passaram-se um tempo, meu pai, meu esposo sempre me incentivando a estudar, a fazer algo. Eu me casei muito jovem. E eu fiz 1 ano de Direito. Durante 1 ano no Direito, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você foi para 2 áreas, assim, extremas. Extremas, um lado, o outro totalmente oposto um ao outro. Mas eu sempre gostei da área da beleza. Desde jovem, a minha mãe é cabeleireira. Olha. Ela me ensinou, eu tenho mais 2 irmãs mais jovens, então eu sempre praticava nelas. Elas sempre estavam comigo, Sim, eu cuidando isso é delas. ótimo. Eu sou a mais velha de 3, então sempre cuidando delas. Mas eu tinha um pensamento, como vai ser? Se eu optar pela área da beleza, com o passar dos anos, encontrar com algum amigo, alguma amiga, e aí, o que você fez na vida? Eu me tornei cabeleireira, eu me tornei maquiadora. Sim. Eu mesmo tinha um preconceito quanto a isso. Sim. Mas passaram-se um tempo e quando a gente decidiu ter filhos, tanto eu quanto meu esposo, a gente já tinha um combinado que eu ficaria em casa para cuidar dos nossos filhos, né, por um tempo. Era um acordo que nós já tínhamos antes mesmo de nos casar. Olha que legal. E aí, assim aconteceu. Então, eu optei por sair da faculdade porque já não era algo que eu tinha paz, alegria em fazer. Eu não me via dentro de um tribunal, numa delegacia, trabalhando naquele setor. Não era algo para mim. Sim. Mesmo tendo uma postura, sendo uma pessoa mais firme, que os outros dizem, né? Se alguém mais assim, incisiva, mas não, isso não era para mim. Amava a área da saúde e tudo mais. Sim. Mas eu me encontrei na área da beleza. Comecei a fazer cursos, a me aperfeiçoar, a atender. As minhas primeiras clientes são as minhas amigas, foram as minhas amigas, as minhas irmãs. Comecei a treinar nelas e apostar e tudo mais. E o Senhor foi abrindo caminhos para esse tempo. Comecei a viver experiências diferentes, a levar realmente Jesus através do meu trabalho. Eu falo que Jesus é o melhor maquiador. Ele sai para maquiar comigo, eu convidei ele para ser maquiador junto comigo. Porque através dos meus pincéis eu consigo alcançar vidas que talvez um pastor não vai conseguir em um momento, um outro ministrante não vai conseguir. E às vezes um diálogo em fazer a mulher estar de frente para o espelho,
em um tempo em que as mulheres têm tantas crises de identidade, né? De reconhecer a beleza delas. Sim. Eu fui principalmente pela curiosidade, por ser uma mulher negra, a gente não tinha muitas maquiagens para a nossa época, para o meu tom de pele. Sim, sim. Quando me casei, eu fiquei cinza. Não, quando você falou isso... Fiquei cinza. Gente. Fiquei cinza, não tinha maquiagem pro tom. Isso há 16 anos atrás. É verdade, antigamente não tinha. Não tinha né? muito que... Hoje não. O mercado ampliou. Graças a Deus, Mas o teve Brasil... muitas pessoas que passaram pelo que você passou, Inúmeras né? pessoas de estourarem em flash, Né? de ficarem brancas, de ficarem cinzas. Então, assim, arroxeadas, avermelhadas. Sim. Até encontrar o tom. Eu já fiquei laranja. Pois é, uma cenourinha, né? Total. Não, é porque vai ficar... Nossa, a pessoa teve até que arrumar Tá vendo foto. que não só os negros que têm esse problema. Eu fiquei uma laranja. E aí eu fui me especializar em fazer uma boa pele. Sim. Uma boa cobertura de pele. Acertar os tons exatos da base, para mim é fundamental, para não errar, por ter vivido isso, né? E quantas mulheres que eu já alcancei e elas tinham essa crise, e o problema era esse. Sim. Não existe maquiagem para mim, principalmente as negras. É verdade. Eu vou te contar um caso. Eu tive uma vez um atendimento, uma mulher negra muito linda. Sim. Após terminar o procedimento, a maquiagem e o cabelo dela, a mulher começa a chorar. A mãe que estava próxima começa a chorar. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu, Eu fiz gente? tudo errado. Gente, o que está errado? A mãe, não. A minha filha é ex-obesa, negra, cresceu sendo sempre discriminada e hoje ela está indo para uma festa e a minha filha está linda. Gente, eu falei, gente, mas não chora não, pelo amor de Deus, vamos ficar felizes. Não vamos chorar, não. Não estragar essa maquiagem, não. Não vamos estragar, não. E ela falou assim, não, hoje é uma realização. Coração. Foi algo que foi muito profundo. Para alguns é assim, é só uma maquiagem. Não é não. Não, vai lá dentro do sentimento daquela mulher, aquilo que ela está vivendo. Aquilo que ela feridas que foram... Tratou uma ferida. Foi. Né? Foi eu não curada. escondi atrás de uma maquiagem. Sim. Eu só trouxe à frente aquilo que ela já era. Isso é uma aí. mulher bonita, que já tinha algo ali dentro dela que precisava ser revelado. E tantas outras experiências no ramo da maquiagem que eu tenho vivido. E assim, Lília, é interessante que até quando você começa a falar no início, a respeito assim, de tantas áreas que você foi. E às vezes a gente tem tantas pessoas nos escutando, né, nos assistindo, e às vezes a pessoa até desiste de procurar o lugar que realmente tem que estar. Aí, às vezes, pensei, eu já fui presado para humanos, já fui, né, já fiz de tudo. Mas hoje, escutando a sua história, é perseverar. Sim. Continuar. Não deu aqui... E ir acreditando naquilo ali. Quando você falou a respeito também de você ter feito seu uniforme, eu achei aquilo tão forte. Sim, verdade. Né? A respeito de você acreditar primeiro. Porque todo mundo pensava assim, é um bico. É só algo que ela faz ao final de semana. Eu falei assim, não é só um bico, é minha empresa. Amém. A Lília Correia Makeup Hair é minha empresa. Amém. Então, eu fui lá, fiz meu uniforme, fiz cartões de visita, personalizei tudo, então eu fiz o uniforme. Aquele dia que eu vesti meu uniforme, meu esposo olhou assim, tá diferente, então agora é sua empresa. Então, as pessoas começaram quem estava ao meu redor começou a acreditar mais naquilo. Sim. Né? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou esperando alguém me motivar. Não, você precisa ser a sua própria motivação no Senhor. O Senhor traz isso dentro de nós. Isso é né? Ele me deu uma palavra. Amém. Então eu falei assim, Senhor, eu já tentei outras coisas e não me realizei nisso. Sim. E quando eu maquei uma mulher, quando eu pentei uma mulher, aquilo para mim é assim, eu ficaria horas, né? dias, levantou a hora que for para fazer aquilo. Então, quando eu falei assim, não, é a minha empresa. Eu fui a primeira a acreditar depois do Senhor que eu poderia fazer, né? Isso falta muito hoje, né? Sim. Às E às vezes a gente é muito influenciado pelo que o outro quer. E muitas das vezes a mulher já sabe que ela tem um dom para fazer aquilo. Só que ela fica esperando o outro incentivar. Se você não acreditar primeiro, é mais difícil de quem está ao seu redor acreditar. Se você não perseverar, porque quando a gente começa, no primeiro dia, na primeira semana, você tem cliente. Às vezes você não tem. Né? Porque é uma construção. É uma construção. E precisa ter uma constância para ser alcançada. Sim, sim. Né? Então, assim, você tem que ser a primeira a acreditar. Sim. Eu me recordo porque ainda assim, uma vez, eu tentei e falei assim, então tá, vou procurar um serviço secular. Sim. Mas eu já tinha falado com o Senhor, é do Senhor o meu trabalho. Eu quero cumprir isso, porque eu creio que isso é o meu chamado. E aí eu fiz uma entrevista, eu iria voltar para a área da saúde, eu era secretária de hospital, então eu ia voltar para aquilo. Passei por todas as etapas. Passei com a gerente, passei com a dona da clínica, tudo certinho. Aí a minha amiga falou assim, eles vão te chamar, amaram o seu currículo, porque eu já tinha experiência.
Passaram-se um tempo, ela falou assim, aí eu falei assim, e aí? Não, ela gostou muito de você, mas ela preferiu chamar outra pessoa. Olha só. E aí um dia, aí no final dessa semana, desse resultado, o Senhor usou uma pastora que foi ministrar num congresso de mulheres lá na minha igreja, qual eu participo. Ela falou assim, o Senhor manda te dizer que foi Ele que fechou aquela porta, porque Ele já te abriu uma. Olha, cuidado. Então Ele já tinha. Então, depois daquilo, eu falei assim, aí que eu vesti mesmo com toda excelência meu uniforme. Eu falei assim, não, eu sou maquiadora, eu aceito, eu recebo, eu consigo fazer, eu sou uma profissional, então eu não vou duvidar. E de lá para cá eu tenho vivido experiências maravilhosas. E estar aqui hoje é uma delas, né? É verdade. Estar aqui hoje é uma delas, de poder partilhar isso. E é tão forte isso daí, os detalhes de Deus cuidar de você, né? De mostrar que Ele está à frente, que Ele está na direção da sua vida. E quando Ele está, aquilo que você faz vai florescer. Sempre. Não é verdade? Sempre. Vai alcançar outras vidas. E às vezes a gente menospreza aquilo que Deus tem nos dado de tanta excelência, de tanta força, alcançar corações. É só deixa a maquiagem. Claro que existe todo um processo, você tem que se especializar. Sim. Você hoje é uma profissional, uma boa profissional. Não é à toa que nós estamos todas lindas aqui, viu, meninas? Aqui, ó, tudo produção dela. Né? Sim. Mas assim, de alcançar um coração, ter esse coração disposto a escutar o outro coração. Isso é fundamental. Sim. E, consequentemente, eu comecei a ministrar os cursos de automaquiagem, que foi aí que eu trouxe mais perto de mim as mulheres, para mais perto. E com elas mais perto, eu pude alcançá-las dessa maneira. Sim. E fazê-las enxergar quem elas eram através da beleza que elas já tinham. Sim. E aí a gente começa a ensinar e a mostrar o amor de Deus para elas. Né? Mas assim, desse início, quando você diz que é tantas áreas que você caminhou, até chegar aonde, né, que Deus te realizou, teve também, né, aquele momento onde que Deus teve que confirmar, né? Sim, Ele teve que puxar minha orelha e falar assim, continua, eu já te falei, né? Continua. E estar no centro da vontade de Deus, entender que por mais que existam as tempestades que vão vir diárias, eu acho que existe uma paz. Existe. Um prazer de concluir aquilo que Deus tem te dado. Vou dar só um exemplo também. Eu conheci uma faxineira e eu lembro que ela estava lá em casa, né, estava me ajudando, uma pessoa, né, com um coração tão lindo. E ela, quando ela ia embora, ela ia olhando tudo assim, ó, tipo admirando aquilo ali. E ela virou para mim e falou assim, sabe, o maior prazer meu, eu sair e ver tudo que eu pude fazer para deixar esse lugar melhor. Sim. Aí eu falei assim, gente, ela está dentro daquilo que Deus tem para a vida dela. Isso, pode ser. Não existe a profissão X ou a Y, não é. É aonde Deus te colocar. E você fazer aquilo com excelência. Isso. Eu penso o seguinte, cada um de nós nascemos com dons. Sim. E o dom é o quê? É um presente de Deus. É verdade. E Ele nos deu talentos. Sim. A cada um de nós Ele deu talentos. A mim Ele deu talento na área da beleza, a você de nos conectar a outras pessoas, a ela de limpar e cuidar de uma casa em que aquela mulher precisa sair para fazer outras coisas, também cumprir o propósito dela. Então eu acho que a gente só precisa assumir ele. Isso. Quando eu assumo o meu propósito, as outras opiniões são externas, não entram dentro do meu coração. Verdade. Porque eu volto para o centro da vontade de Deus, eu cumpro aquilo que Ele me predestinou a viver, e aí eu vou viver com excelência, com leveza, com paz. Leveza. Né? Então, assim, aonde eu for, o que você é? Qual que é a sua profissão? É tal profissão. E eu vou viver aquilo com excelência. Amém. E quando a gente vive isso, as outras pessoas sentem. As outras pessoas sentem, elas percebem, elas são amadas. O ambiente muda. Muda. Eu percebo quando eu recebo clientes lá em casa, já aconteceu, eu atendo ainda na minha casa, de parecer um culto. Teve um dia que a gente terminou e falou assim, gente, então vamos terminar, então nós vamos ter que orar. Porque depois de tanto a gente partilhar, vamos orar. E a gente orar. De mulheres sair diferente de lá. Porque a minha busca, pastora, diária é essa, Senhor, que não seja só uma maquiagem. Amém. Que seja um momento de que elas sintam a presença do Senhor, que elas sintam um amor. Amém. Porque eu acho que quando eu cuido de alguém, eu estou mostrando o amor de Deus. É verdade. Né? O quão preciosas elas são. Sim. Então, quando a gente assume esse lugar de entender, eu tenho um dom, eu tenho um chamado nessa terra. Alguns nunca vão subir na plataforma. Né? Algumas pessoas nunca vão subir na plataforma e tudo bem, o Senhor te chamou para sair das plataformas, para alcançar outras pessoas. Então eu preciso entender e aceitar e viver isso. Isso mesmo. Né? Nós já nascemos com algo.
O Senhor já deixou algo em nós. Então eu preciso executar isso e não duvidar que Deus faz isso. Como eu já quis fugir por muitos anos. Quem nunca, né? Quem nunca, né, pastora? Quem nunca? E hoje não, eu não deixo, eu não aceito ser diferente. Eu sei que o Senhor me chamou, Ele pode me levar onde Ele quiser. E eu sei o porquê e o para quê. E sempre que eu puder, eu quero cuidar de alguém. Como essa moça de sair olhando, observando as coisas. Para mim é isso. Ensinar, partilhar. Recentemente eu tive uma cliente que era uma aluna, ela já era maquiadora e ela veio para fazer um curso de aperfeiçoamento comigo. E eu falei, Deus, eu quero ser resposta para essa mulher, resposta de Deus. Ela também estava nessa transição, o Senhor já tinha falado para ela sair do emprego que ela estava. Ela já tem esse dom da maquiagem e aí ela precisava se aperfeiçoar e ela tinha medo, porque o novo assusta. Eu já passei por isso, os desafios, mas com o novo eu aprendi a ser organizada, eu aprendi a administrar melhor o meu dinheiro, administrar o meu tempo, tudo isso. E eu posso viver com a minha filha, cuidar da minha casa. Eu tenho tudo isso sabendo administrar. E essa mulher, ela veio, fez o curso, ela saiu de lá de casa radiante. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem dela, Lília, a passagem você passar pela minha vida mudou. E não é eu, é o Senhor. Amém. Ela estava com o coração disposto. Ela hoje eu a vejo trabalhar e para mim é gratificante vê-las trabalhando, e eu sempre falo, coloque Jesus à frente. Amém. A gente sempre deixa, porque não tem nada a ver com a gente. Sim. Porque o saber maquiar, no meu caso, como eu digo, se você praticar, você vai ficar ótima. Sim. Mas se você não tiver a essência, você não vai tocar o coração de alguém. Você não vai ser bem recebido em lugares. As pessoas não vão sentir a sua ausência, elas vão agradecer pela ausência. Né? Então, você em disse todo tudo. sentido. Então, a presença do Senhor, a gente carrega ela. Se eu carrego ela por onde eu for, tem que ter. Tem gente que fala assim, nossa, que paz. Nossa, que toque gostoso, nossa, que delicadeza. Sim. Mas isso é só o Senhor quem faz. Sim. A prática eu posso ficar excelente, qualquer pessoa praticando pode ficar excelente no que ela se dispor. Mas a essência que ela carrega faz toda a diferença. O amor por aquilo, né, que está fazendo. Porque, como você mesmo disse, algo pode se tornar até automático. Sim. E podemos ser boas naquilo que a gente faz. Mas aquela, igual como o exemplo que eu disse, ela poderia simplesmente ir embora porque estava na hora. Sim. Eu tenho mil coisas para fazer, eu tenho... Mas ela tinha tem tanto amor naquilo que ela faz, que eu falei assim, Deus, esse amor é em tudo que a gente fizer. Que seja limpar uma casa, que seja a profissão, que seja cuidar dos filhos, seja cuidar do marido. A gente tem que colocar esse tempero, que é o Senhor. Exatamente. Né? Exatamente. E ninguém quer ficar com alguém que não tem algo para passar. E prazer no que faz. Não quer. Não quer. Ninguém quer viver ao lado de uma pessoa infeliz, inconstante, triste, desmotivada por qualquer coisa. Então, eu penso o seguinte, cada um de nós temos algo para viver. Algumas mulheres foram chamadas para cuidar do lar. E, às vezes, elas lutam loucamente contra isso. Lutam mesmo. É verdade. Mas esquecem que aquilo é um chamado, é um ministério. O que a Bíblia fala? Nossa família é nosso primeiro ministério. Né? Então, se tem alguma mulher que hoje está em casa e fala assim, eu só cuido de casa. Você não só cuida de casa, você cuida do seu bem mais precioso, você exerce um ministério. Você está afiando flechas, que são os seus filhos, que a Bíblia fala que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro. Então, precisa ser bem afiados para elas serem assertivas. Você está cuidando do seu esposo, você sabe, você é multitarefas. Porque, pastor, as mulheres hoje, elas estão assim, nos surpreendendo. Nossa, Deus! Ela cuida da casa, ela faz almoço, ensina para a casa e sabe onde estão as coisas do marido. Isso é verdade. Não é mesmo? Eles nunca acham. Responde o WhatsApp. Nunca acha nada, pastora. Não tem, eles não moram naquela casa. Eles não sabem. Eles passam por ali. Não é verdade? E a gente tem esse dom. O que eu busco sempre dizer para as mulheres, pastora, principalmente que é onde a gente mais acessa, que é isso. Você tem uma estratégia, o Senhor já te deu algo maravilhoso, um elemento de surpresa. É verdade. Que é a multiforma de fazer várias coisas. Sim. Então, se hoje você foi chamada para... O Senhor hoje te tirou de um palco, de um lugar e te trouxe de volta para sua casa, tem um propósito. Cumpra ele com amor. Quando acordar e fazer o café para sua família, faça o melhor café. Faça com amor. Quando você for ensinar seu filho para casa, às vezes é difícil, viu, gente? Não vou falar que é fácil, não, pastor. Ainda não cheguei, ainda não. Você vai chegar nessa fase. Eu tenho uma menina de 7 anos e meio.
Mas Deus dá graça. Dá, né? Mas é a melhor coisa. É no final do dia, ela virar e falar assim, o filho virar e falar assim, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Ai, eu não te troco por mulher nenhuma, por pessoa nenhuma nesse mundo, né? Então isso é em todas as áreas. Verdade. O prazer de alguém falar com você que gostou da maquiagem, você sinta o prazer quando a sua família chega, nossa, que casa cheirosa. Porque hoje é isso. Eu acho que esse tempo novo que a gente viveu de uma pandemia em que nos trouxeram para dentro de casa, nos faz ver quão precioso é. Isso. Então, não duvide daquilo que você já tem, que o Senhor já te deu. Se você é uma enfermeira, se você é uma recepcionista, seja melhor. Faça para o Senhor. A Bíblia fala isso, né? Faça para o Senhor. Interessante que tem até uma sorveteria lá na minha cidade, que a gente até denominou assim, a sorveteria onde que é a família feliz. Olha para você ver. Você chega num lugar, já ali o marido com a sua esposa, eu acho que também tem a filha que também dá uma auxiliada, mas eu sempre vejo o marido com a esposa. E eles tratam você com tanto amor, com tanto carinho, que você só quer ir naquele lugar. Aí você chega ali, o ambiente é leve, conversa. Por quê? Porque ele ama aquilo que faz. Aí vamos falar, uma sorveteria tem horário puxado, tem as suas dificuldades, tem às vezes estações que não são tão apropriadas, mas eu nunca vi eles ali com uma afeição ruim, ou muitas vezes assim reclamando, mas sempre tratando o outro muito bem. E quando a gente fala isso, falando da profissão que Deus nos deu, né, que a gente exerce o nosso chamado também. A grande dificuldade hoje dessa geração é separar. Exato. Eu estou no Ministério de Louvor, estou no Ministério da Dança, estou no Ministério de Diaconato, já estou exercendo. Não, você é de Deus onde você está. Por onde você for. O Senhor não nos fatia. Eu tenho uma amiga que me ensinou isso. Nós não somos uma peça de salame que o Senhor fatia. Vida profissional, vida espiritual, vida sentimental. Não, nós somos um todo. O Senhor nos vê como um todo. Então, Ele nos leva em vários lugares. Então, nós precisamos fluir naquilo que Ele quer pra gente, com excelência. E se nossa profissão hoje... Será que a nossa profissão hoje louva o nome do Senhor? Será que essa profissão hoje, ela exalta o Senhor? Se você ainda ficou na dúvida, mas Deus quer me usar na minha profissão, Ele quer te usar na sua profissão. Sempre, sempre. E tudo que a gente faz é para a glória dele. É para a glória dele. Né? E quando a gente entender que um dia nós vamos estar diante do Senhor, né? E os talentos que Ele te deu? Exatamente. O que você fez com ele, né? E assim, eu vejo que às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Muitas vezes pode ser, tem pessoas nos assistindo aqui pensando assim, mas como que eu vou fazer isso? Começa. Apenas começa, sem medo. Né? Apenas inicia. Existem etapas, faz um curso. Exatamente, se disponha. Sim. Ore ao Senhor, se disponha. Fala, Senhor, eu preciso ter uma clareza disso. E se disponha a caminhar sobre isso. Já tem algo que queima dentro de você, então você precisa se dispor a caminhar. E o Senhor vai preparar pessoas ao seu lado para te ensinar, para te orientar, assim como Ele fez comigo. Preparou pessoas para me ensinar. Ele vai dando forma, né, aquilo que... Vai trazendo a existência, aquilo que não existia. Né? Ele traz a existência, Ele traz a existência. Ô, Lília, eu só tenho que agradecer, sabe, a Deus pela sua vida. Amém. Eu sou grata. São encontros que Deus nos dá, Sim. que há propósito nele, um coração tão lindo. Amém. Um dia aqui que foi até um dia bem corrido que eu te conheci, mas você já sente sim na sua vida esse amor, essa entrega, a excelência com o seu trabalho e também exalar Jesus. Amém. Viu? Amém. Mas na área da beleza você sempre vai ter que voltar aqui para nos ajudar. Será um prazer. Hoje, entender um pouco da sua história, da sua caminhada, mas a gente precisa saber também mais detalhes, né? Vamos sim. Então a gente vai ter que voltar. Aprender coisinhas, dicas, vamos Muitas sim. dicas, né? Vamos sim, mas muito obrigada por estar aqui, abrir o seu coração e nos motivar a não desistir. Não desista, sempre prossiga. Não é verdade? É verdade. Então até os próximos, né? Até. Muito obrigada, viu? Amém. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. O meu desejo é que todas nós possamos levar Jesus através da nossa profissão para todos. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.